Olá, meus amigos, estamos para a nossa aula de Direito Constitucional. Temos como tema da aula de hoje controle de constitucionalidade. Então vamos lá. Nós veremos então o controle de constitucionalidade, direito comparado e o sistema brasileiro. Então, dentro do direito do controle de constitucionalidade, nós analisaremos o direito comparado, assim como o direito brasileiro. Então, vamos lá para algumas noções. Quando o legislador originário, ele criou, na verdade, os mecanismos, então, através de alguns mecanismos, é possível controlar os atos normativos. Então isso se dá na própria elaboração, quando é feito a primeira Constituição, aquele poder que nós vimos, chamado de poder constituinte originário. Ele vai criar quais são os mecanismos para controlar todos os atos normativos. Sendo assim, alguns requisitos são essenciais. Primeiro, que se haja então uma Constituição rígida, para que ela mesmo possa prever então o controle ali de constitucionalidade. E é necessário atribuir a competência a um determinado órgão. Qual órgão? Esse órgão que vai então realizar esse controle dos atos normativos no que se refere à constitucionalidade. Então, Constituição rígida nós já estudamos, é aquela que vai exigir para sua alteração um processo mais dificultoso, mais árduo, mais rigoroso na sua transformação, na sua alteração. Na mudança da Constituição exige-se um processo mais dificultoso. A Constituição brasileira nós já estudamos, ela é uma Constituição rígida, a nossa Constituição de 88, e aí ela apresenta algumas regras de alteração que são mais solenes. Principalmente, estão previstas ali no artigo 60 da Constituição. Então a ideia que nós trazemos de controle apresenta-se uma ideia de um escalonamento normativo, ou seja, a Constituição ela vai ocupar o grau máximo, ela está no topo do ordenamento jurídico. Ela é então a norma que dá validade a todas as demais normas no nosso sistema. Trata-se então do princípio da supremacia da Constituição. A Constituição Federal ela está então acima das demais leis. Então significa que ela se coloca no vértice do ordenamento. Nós temos a pirâmide de Kelsen explicando isso, então ela está no topo da pirâmide e a Constituição vai dar validade às demais normas do ordenamento jurídico. Ela confere validade. Então ela vai organizar a sua própria estrutura, assim como a estrutura e organização de todo o Estado. Então se encontram dentro da Constituição as normas fundamentais do Estado e assim, por isso, superior às demais normas. E as que não forem compatíveis com aquilo que está dentro da Constituição são consideradas então normas inválidas. Então, por meio dessa pirâmide, que nós temos ali a pirâmide de Kelsen, a exemplificar aí como se dá então essa supremacia da Constituição, ela vai então ser a validade para os demais atos infraconstitucionais. No segundo tópico, aí nós temos a inconstitucionalidade das leis e a regra geral da teoria da nulidade. O que vem a ser isso? A maioria dos doutrinadores da doutrina brasileira, nós temos hoje a influência do direito norte-americano, que se dá pela caracterização da teoria da nulidade. Nós temos então adotado aqui no Brasil a teoria da nulidade, ou seja, quando se declara uma lei inconstitucional, uma lei ou um ato normativo, isso vai afetar o plano de validade. Por quê? Porque aquela lei que é, no caso, inconstitucional, ela vai simplesmente ser declarada nula. É como se ela nunca tivesse existido, ou aliás, mesmo tendo existido, ela não foi válida, ela não é válida, ela não tem validade, ela já nasceu morta. Ou seja, com essa teoria, irão se atingir todos os fatos pretéritos. Tudo aquilo que ocorreu diante daquela determinada lei no passado será considerado então nulo. Traz-se essa ideia. Então essa é a teoria da nulidade. O ato legislativo, quando ele é declarado então inconstitucional, ele deve ser considerado nulo, segundo então essa teoria. E aí, uma lei inconstitucional, ela é contrária então à lei, à norma superior, no caso a Constituição, e ela é considerada absolutamente nula. Ou seja, o juiz
que vai exercer o controle ali de constitucionalidade, num caso concreto, por exemplo, ele não anula uma determinada lei, ele não vai anular, mas ele simplesmente declara que aquela norma, que aquele ato, ele é nulo. Isso tem uma grande diferença dentro do ordenamento jurídico. Então, contra esse entendimento contrário, existe a teoria da anulabilidade da norma inconstitucional. Ou seja, diferentemente, nesse caso, não é simplesmente declarado que o ato ou que a lei ela é nula, ela é anulada. Tá? Isso é baseado aí, esse sistema, essa teoria defendida por Hans Kelsen, e aí ele influenciou na corte austríaca. Isso tem influência lá no sistema austríaco. Então, no sistema austríaco, diferentemente do norte-americano, que é o da nulidade, da declaração de nulidade, ele não declara, ele vai anular, ele vai cassar uma lei que até aquele momento ela era então válida, ela era eficaz. E a partir daquela anulação é que ela se torna, então, inconstitucional. Nesse sentido, tudo aquilo que foi praticado até o momento tem validade, porque aquela norma, até o momento, não havia sido declarado inconstitucional. Ela vai ser anulada. Então, essa é a chamada teoria da anulabilidade da norma inconstitucional. Então, vejam, no plano concreto, no caso concreto, tem uma diferença muito significante, muito considerável. Então, até aquele momento, todos os atos praticados teriam validade e eficácia. Então, existe essa diferenciação no sistema austríaco de Kelsen e no sistema norte-americano de Marshall. Então, uma decisão tem eficácia constitutiva no sistema austríaco. No norte-americano, a decisão, ela simplesmente declara a pré-existência, uma situação já pré-existente, ou seja, aquela ato, aquela lei, ela é nula desde quando ela entrou no ordenamento jurídico. E aí, gente, nós temos um quadro aqui no nosso livro, na página 377, explicando isso mais detalhado. Nós prosseguimos então, tá? Seria essa a diferença. Uma, então, se dá de forma que simplesmente declara a nulidade. Então, essa é a teoria, a primeira teoria, que vai dizer a teoria da nulidade, e a segunda teoria da anulabilidade, que declara que o ato, declara a norma, anula, aliás, né? Vai declarar, então, em uma vai declarar que a norma é nula e na outra realmente vai anular, tornando a partir de então inconstitucional. Seria basicamente essa diferença. E aí nós temos a flexibilização das teorias. Qual teoria? Essa teoria absoluta da lei declarada inconstitucional e a da anulabilidade da norma inconstitucional. Então, diante disso, dessas duas teorias, que uma considera então que o ato, que a norma é nula e ela é nula, ela retroage desde sempre, então ela foi nula, ela simplesmente declara. E tendo então essa outra que vai anular, essas duas teorias, há hoje uma flexibilização, tanto de uma e quanto da outra. Vamos estudar. A rigor, então, na teoria da nulidade absoluta, que é a aplicada aqui no Brasil, no direito brasileiro, em regra, ela não retroage. Porém, vamos ver alguma coisa primeiro em relação ao sistema da Áustria. Em relação à Áustria, em 1929, a regra que negava qualquer retroatividade das decisões e pronunciamentos foi atenuada, fixando a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos à decisão anulatória. Então, na Áustria, veja, a partir do momento que uma decisão vai anular, simplesmente tem validade dos atos processuais dali em diante. A norma foi editada, vamos imaginar uma situação, no ano de 2000. E somente em 2010 ela foi declarada inconstitucional. Todos os atos praticados ali de 2000 até 2010, em regra, não são atingidos com essa teoria da anulabilidade. Porém, já em 1929, começou-se a haver uma flexibilização, no sentido de que poderia-se, em alguns casos específicos, retroagir. Ou seja, mesmo aplicando a teoria da anulabilidade, ela poderia retroagir em algumas situações específicas, e isso ocorreu em vários casos. Em relação ao que ocorre no sistema norte-americano, que simplesmente declara que uma lei ela é nula, sendo inconstitucional, em regra, ela então
é o contrário, ela atinge todos os atos praticados, ela sempre retroage, porque ela simplesmente declara que aquela lei inconstitucional ela é nula. Porém, existe hoje a possibilidade de que ela não retroagiria em alguns casos. Então há uma flexibilização também nesse sentido, porque senão, como que resolveríamos uma questão de algum contrato que foi celebrado e que foi válido, foi celebrado entre as partes, isso perdurou por muitos e muitos anos? Como ficaria situações como essa? Nós já estudamos um pouco em relação à segurança jurídica, nós vimos isso, a coisa julgada, a segurança jurídica, tudo isso envolve o direito num contexto mais amplo. E aí como que ficaria situações como essa? Como que ficariam os efeitos dessas leis? Então, em cada caso concreto, é possível então você flexibilizar essa teoria, tanto da nulidade como da anulabilidade, como tem ocorrido aí no sistema austríaco. Então, mesmo no Brasil, aplicando-se a teoria da nulidade, onde ela retroage e a lei, no caso, é declarada inconstitucional desde sempre, desde quando ela entrou no ordenamento jurídico, também no Brasil, muitas vezes, isso é flexibilizado e aí, diante do caso concreto, em vez de se aplicar uma nulidade absoluta, seria permitido o que o STF vai chamar de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Então, a norma ela é declarada inconstitucional, ou seja, ela é declarada realmente nula, ela é absolutamente nula, mas você vai modular os efeitos dessa decisão a partir de então. É possível essa modulação. Nós estudaremos mais a fundo isso adiante. E aí nós temos outro sistema. Na Espanha, por exemplo, há a possibilidade aí de declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade aí para o futuro. Temos em Portugal também declaração de nulidade da lei inconstitucional, somente declara então, e aí ela retroagiria, isso é a regra geral, mas há previsão também de efeitos ali de modulação dos efeitos. Na Alemanha também aplica-se o princípio da nulidade da lei inconstitucional como regra geral, porém é possível também a modulação aí de efeitos, não atingir aí todos os atos. E assim por diante. No mundo todo sempre ocorre aí hoje em dia, nos tempos atuais, essa flexibilização, tanto de uma como de outra. Aplica-se uma como regra geral, mas existe a possibilidade de flexibilização diante do caso concreto. Então essa flexibilização da teoria da nulidade no direito brasileiro, sendo específico no direito brasileiro, como nós vimos, em regra é a lei da nulidade absoluta de uma lei inconstitucional. Porém, isso vem sido afastado aí pela jurisprudência diante do caso concreto. Então, ao lado desse princípio da nulidade absoluta, existe o valor constitucional, o valor constitucionalizado. Essa supremacia da Constituição, ela também precisa proporcionar segurança jurídica e boa-fé, e precisa olhar esses outros princípios aí, baseado então também na segurança jurídica, assim como no princípio ali de boa-fé, principalmente aí boa-fé objetiva, quando se dá por meio de contratos e assim por diante. Então outros valores também constitucionais são levados em consideração no momento de aplicar aí a declaração de inconstitucionalidade de uma norma e aí analisar se é viável a nulidade absoluta ou uma possível flexibilização. E aí nós temos então essa mitigação do princípio da nulidade, principalmente ali no controle concentrado, que se dá ali no artigo 27 da Lei 9868 de 99 e no artigo 11 da Lei 9882 também de 99. Então toda essa evolução assim dos movimentos que ocorreram no estrangeiro, isso também foi verificado aí no Brasil, ou seja, essa tendência de flexibilização, de não trabalhar assim com uma teoria que declara ali então a inconstitucionalidade ou que aplica uma anulação. No caso do Brasil é a teoria da nulidade, que vai então declarar que o ato ele é nulo, de uma forma tão rígida. Seria possível então essa flexibilização. Ao declarar, aí nós temos o julgamento de uma DPF, que vai dizer o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista as razões de segurança jurídica e o interesse
e o excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração. Então, o STF, por maioria dos membros, pode restringir o quê? Os efeitos da decisão. Ou decidir que só tenha eficácia, ele pode ainda então decidir que a eficácia só seja a partir do trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Ou seja, a modulação realmente ali dos efeitos daquela decisão que declara uma norma inconstitucional. Para proporcionar o quê? Segurança jurídica, tendo em vista o excepcional interesse da sociedade, tá? Então, muito bem fundamentado a decisão. E aí essa técnica de modulação dos efeitos da decisão permite aí uma melhor adequação dentro do sistema, principalmente no que se refere à declaração de inconstitucionalidade. Sempre levando em consideração, volto a dizer, segurança jurídica, interesse social, boa-fé, proteção da confiança e assim por diante, todas as expressões ali que estão consagradas dentro do nosso Estado democrático de direito. Então, reconhece a possibilidade do STF, por maioria dos membros, esclarecer os limites, quais são os efeitos daquela decisão. E há então uma modulação, eu modifico ali os efeitos daquela decisão, sempre em vista de um futuro mais adequado para a sociedade. Isso se dá então no controle concentrado. Nós temos também a possibilidade dessa mitigação no controle difuso, ou seja, ações então onde no caso concreto, né, ou no outro seria no caso em abstrato, aqui nós temos agora a possibilidade de no caso concreto, pelo controle difuso, o juiz então decidir também de uma forma atenuada, proporcional, razoável, ou seja, também flexibilizar diante do caso concreto. Temos algumas decisões aqui no estado de São Paulo, temos vários julgamentos ali, onde é aplicado, então, é declarado ali que a norma, que a lei é inconstitucional, então aplica-se a teoria da nulidade, porém, vai se modular também esses efeitos ali no caso concreto, a partir de tal caso, a partir de tal situação, para que seja então, com base naqueles princípios de boa-fé, segurança jurídica, analisando a supremacia da Constituição, os valores constitucionais ali consagrados, tudo isso para que seja, no caso concreto, então, aplicado de uma forma mais flexível e mais adequada. Então é a tendência daí da mitigação do princípio da nulidade, também diante do controle aí, dentro do controle difuso, seria possível essa mitigação. Então, nós temos ainda a possibilidade de analisar aí a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade superveniente. O que seria isso? Superveniente posterior, algo ocorrido posteriormente. Então, em regra, não se pode admitir que ocorra uma constitucionalidade superveniente ou uma inconstitucionalidade superveniente. Essa é a regra. Em relação à constitucionalidade superveniente, significa o qual uma norma, uma lei ou um ato, ele tenha nascido com algum vício, ele tenha já nascido com algum vício, ou seja, inconstitucional, e aí, apesar de nascer com isso, com esse vício, apesar de ser inconstitucional, decorrido um tempo, aquela determinada lei ou aquele determinado ato, ele se torna constitucional. Então, como regra, isso não seria possível, mas existe alguns casos extraordinários ocorridos aí dentro do ordenamento que ocorreu situações como essa. Tá? Seria a convalidação extraordinária de vício inconstitucionais por meio de emenda constitucional. Então eu tenho algum ato, alguma lei que ela é inconstitucional e aí o legislativo elabora uma emenda constitucional e, veja, então eu tenho algo que seria inconstitucional, inválido, porém, depois de um tempo, é elaborada uma emenda constitucional para corrigir aquele erro e convalidar e dar validade, então, àquele determinado ato ou àquela determinada lei. Isso ocorreu, nós temos a emenda 57 de 2008, onde ocorreu isso, mas é uma exceção, não é o adequado, não é o aceito hoje pela doutrina, tá bom? E nós temos o contrário também, a possibilidade de uma inconstitucionalidade superveniente, ou seja,
É o contrário. Uma lei, ela nasce perfeita, ela nasce adequada, ela é válida, ela é constitucional e posteriormente ela vem a ser declarada, ela se tornaria inconstitucional. Então não é possível também, porque haveria duas possibilidades nesse caso. Uma seria uma lei sendo editada antes do advento da Constituição. No caso, aqui a Constituição de 88, se ela recepcionasse algum determinado ato. E aí se ela fizesse essa recepção, e aí no caso, posteriormente, ela se tornasse inconstitucional. Tá? Não tem no Brasil essa possibilidade aqui da recepção no caso, então ela acabaria sendo revogada nesse caso por ser incompatível, tá? Então não poderia se falar em incompatibilidade superveniente, porque se ela já fosse incompatível, ela não seria recepcionada pela Constituição. Então não seria possível. A outra ideia seria uma lei editada na vigência da Constituição e a superveniência por meio de uma emenda constitucional, ou seja, eu tenho algo editado agora, durante a Constituição, que é válido, é constitucional, e aí, depois de um tempo, seria editada uma emenda constitucional invalidando aquela norma, tornando aquela norma daí inconstitucional. Não seria daí, portanto, no caso, o STF entende que se a lei foi editada na vigência da Constituição, sem nenhum vício, consequentemente, ela é por si só declarada, ela é constitucional. Se no caso fosse feita uma emenda, fosse elaborada uma emenda que alterasse, que contrariasse, o que ocorreria? A revogação, tá? E não uma inconstitucionalidade superveniente. O que ocorreria seria pontualmente uma revogação daquele ato ou daquela determinada lei anterior, tá? Então seria a revogação e não inconstitucionalidade superveniente. Ocorre a possibilidade, que nós já estudamos aí, da mutação constitucional. Ou seja, o que é a mutação constitucional? Nós vimos a lei em si, a letra da lei, aquilo que está escrito, descrito no ato, não muda. O que vai se mudar, o que vai ser alterado é a forma, então, o sentido interpretativo. Então, isso é possível de num determinado momento, uma lei ela ser constitucional e ela ter a sua validade e com o passar do tempo ocorrer uma mutação constitucional. A forma de interpretar aquela lei, aquele dispositivo pode alterar. Temos exemplo, uma lei, imaginando, por exemplo, pegando como exemplo uma lei que proibisse a união. Se tivéssemos uma lei que proibisse uma união estável homoafetiva. E aí, apresentando como fundamento a própria Constituição Federal de 88. Temos lá na leitura do artigo 226, parágrafo 3º, que vai dispor, para efeito de proteção do Estado, ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Então, se houvesse uma lei que proibisse isso, nós estaríamos aí diante de um ato inconstitucional. Por quê? Porque hoje, por meio da mutação, da interpretação no sentido desse artigo 226, há uma nova interpretação do que vem a ser a entidade familiar. E aí seria, então, possível... não seria possível, na verdade, a interpretação nesse sentido. E aí, no caso, essa lei, alguma coisa nesse sentido, seria declarado inconstitucional, se viesse a permitir, então, uma união estável aí homoafetiva, tá? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Não alterou o texto de lei, o artigo 226 permanece o mesmo, mas por meio da mutação constitucional, então, esse fenômeno se dá, onde a forma de interpretar o artigo, o dispositivo, altera-se no decorrer do tempo. Então, com a evolução da sociedade e o entendimento da Corte, aqui no Brasil, do STF, hoje é admitido, então, a união estável, sendo algo plenamente de acordo com a Constituição, mesmo diante de um conceito ali diferente do que vem a ser a entidade familiar, tá? Então, tudo isso se dá por meio dessa mudança, dessa mutação, então, constitucional. No segundo caso, nós temos a possibilidade de uma mudança no substrato fático da norma. Ou seja, não se tem também a alteração de parâmetro da Constituição, mas novos fatos, novos aspectos fácticos é que vão influenciar. E aí, no momento de interpretar,
os fatos se davam de uma determinada forma. Hoje, atualmente, os fatos se dão de outra maneira. E aí, mesma coisa, mantém-se a norma, pode até se manter a interpretação, porém os fatos, eles são distintos, eles são diversos do que ocorreria num determinado momento. Então também haveria, no caso, uma possibilidade aí de um processo de inconstitucionalização, mas que não seria declarada assim uma inconstitucionalização superveniente, tá? Tem essa diferença. A diferença se dá nos fatos, na relação fática entre, no caso concreto ali. Então, nós temos uma situação que ocorreu também aqui no Brasil, no caso dentro do ordenamento jurídico, que no caso o STF ele vai se pronunciar num momento em relação da possibilidade da admissão de utilizar-se o amianto. Há muito tempo atrás teve essa discussão da possibilidade. Então há muitos anos atrás discutiu-se a possibilidade da utilização ou não de amianto. E aí com o passar do tempo fizeram uma nova discussão a respeito do tema e tiveram um entendimento então diverso da situação. Ou seja, os fatos em si, estudos técnicos diante do amianto, se seria possível ou não, outras alternativas de utilizar outros produtos, matérias no lugar do amianto foi discutido. Então vejam, a norma manteve-se a mesma, a interpretação do judiciário manteve-se também razoavelmente a mesma, só que os fatos em si é que alteraram-se, a substância fática ali, o caso concreto é que trouxe novas perspectivas, tanto por meio de estudos científicos que comprovavam ali que não seria adequado, razoável, assim como outras alternativas, outros materiais disponíveis no momento que pudessem substituir o amianto. Então são situações que provam que seria, no caso, possível essa alteração, que não necessariamente fosse alterado a lei em si ou ainda a interpretação, mas que se dá por meio do fato, tá bom? Seriam alguns exemplos aí para nós podermos compreender. Então, quando foi elaborada alguma lei, é legal, vem a interpretação constitucional e se dá também de uma determinada maneira. E ainda, em alguns casos, é possível que os fatos alterem uma determinada situação. Então todo esse conjunto de valores revela que, no caso, seria inadequado e impossível a constitucionalidade superveniente ou a inconstitucionalidade superveniente. Porém, no caso concreto, diante do conjunto de fatores, seria, em algumas situações, possível revelar aí essa inconstitucionalidade superveniente sob a óptica material, tá? Vai dizer aqui a inconstitucionalidade. Deixa eu pegar aqui o trecho que vai falar, ó. Conclui-se que, diante do conjunto de fatores que nós analisamos, consenso de órgãos e tudo mais que vá se dar no caso concreto, então, baseado nos fatos, nessa alteração fática, revela que a inconstitucionalidade superveniente sob a óptica material da Lei Federal 9.055 de 95, por ofensa, sobretudo, ao direito à saúde, ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança e à proteção no meio ambiente. Então, diante desse conjunto de fatores, se deu aí a impossibilidade, né, a utilização do determinado material ali que nós estávamos discutindo, porque alterou-se então a forma de analisar diante dos fatos do caso concreto. Então seria isso, pessoal. Então no Brasil nós temos aí a teoria da nulidade absoluta, sendo possível então essa flexibilização diante de um caso concreto e não sendo possível aí se discutir em relação a uma constitucionalidade superveniente ou inconstitucionalidade superveniente, tá bom? Sob esses aspectos aqui que nós apresentamos, porque ou ocorreria, na verdade, por meio da mutação constitucional ou por meio da alteração fática diante ali do caso concreto, tá bom? Ficamos por aqui e na próxima aula nós continuaremos então o nosso estudo.